Alguém tá me ouvindo aí, pessoal? Sim, sim. Dá pra ouvir o senhor. Boa noite. Eu não sei o que eu apertei aqui, mas falou que eu saí da sala. Ah, não, dá pra ouvir ainda, senhor. Boa noite. Ah, beleza. Quem mais que já chegou por aí? Só eu e a Suzane. Ah, você, a Suzane? Aham. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, não? Não, né? Ah, não. Só o ícone do senhor. Agora sim. Foi? Agora dá pra ver a tela. Ah, maravilha. Deixa eu ver aqui que eu sou meio ruim de... Estão me enxergando, não? Não. Tá, essa porcaria não vai. A câmera deve estar sendo usada aqui, ó, nesse programa. Agora vocês veem, né, no outro programa, né? Sim. Só que eu tenho que desligar aqui para poder ligar a outra. Fazer o quê? Quem é que tá falando comigo aí? É a Maísa. Maísa? E aí, pessoal, conseguiram fazer a atividade que eu propus lá? Foram essas aqui, né? Vocês viram que eu mandei no grupo? As questões? Eu acho que eu Eu ponhei não também. fiz todas, mas a maioria eu fiz. Durante a aula eu passei algumas também, né? Ou não? Sim. Então foi umas Sim, eu 40. acho que sim. Não passou, não passou. Aula passada, não. Não, né? Eu acho que Não, eu... só passou na outra aula. Na outra aula, o senhor acho que passou umas 6, 7. Ah, entendi. Então nessa aula foi somente essas ali mesmo, né? É, as que o senhor mandou As no 30 e grupo. poucos, né? Uhum. Vamos ver aí, esperar um pouquinho o pessoal chegar para nós. Débora. Bem-vinda, Débora. Boa noite. Tudo bom? Rapaz. Boa noite. Pessoal, uma hora dessa, tudo com a perna esticada. É só eu que tomo banho para dar aula, né? Toma banho, ajeita o cabelo, como se estivesse na aula, né? Nada, professora, eu fiz hidratação hoje no meu cabelo para assistir tua aula. Olha, aí eu boto fé, hein? É, e o pessoal aí tá animado para estudar? Vocês estão querendo voltar? Tá bom assim? Como é que tá aí? Vocês estão vendo essas aulas online? Mas, professor, a dúvida que eu tenho, vai voltar ou não a Unifam em si? Então, vocês viram que saiu um decreto novo ontem, né, do
Na verdade, anteontem Sim, saiu mas eu vi, do Estado. Ontem mas saiu eu do... vi que saiu um negócio de sorriso. Esse negócio de sorriso, ele é como se fosse um decreto ou ele é só uma sugestão? Eu não entendi. De sorriso? Não, uns procuradores. A minha tia me encaminhou, vou encaminhar para o senhor. Ah, você fala É, o Tribunal, né, de Justiça, né? Acho que o isso, Ministério Público. isso, Então, na verdade é assim, isso. ó. O que que acontece? Nós tivemos aí um decreto do Estado. Então, como é que se divide? Nós temos a esfera estadual, a municipal, estadual e federal. Na esfera estadual, na federal, não tem nenhum decreto do presidente, né? Não tem nada que impede de que se tenha aula, né? Que se tenha essas paralisações de comércio. No decreto estadual, o governo do estado ele se posicionou, né, o Mauro Mendes, para que as aulas retornem, mas a partir do dia 4, tá? E aí, o prefeito, também aqui de Guarantã, onde fica a nossa faculdade, Unifama, ele também emitiu um decreto, e nesse decreto ele se posicionou de que as aulas retornem, né, no dia 11, tá, de maio. Então, isso foi um decreto municipal. É claro que, né, pode haver, tanto na esfera municipal, o próprio Ministério Público, né, pode interferir, por exemplo, proibir as aulas tanto no município quanto no estado, né? Então, o que teve aí foi uma recomendação, né? Aí o que que vai Sim, acontecer? mas que nem o senhor falou do decreto do dia 11, isso se aplica só às escolas municipais ou se aplica às faculdades Não, estaduais, essas coisas assim? lá é escolas particulares, públicas e também as instituições públicas e privadas. Então, nesse Aham. decreto, o prefeito ele Então, daí voltaria a aula só dia 11. isso a partir do dia 11. Porém, eu falo para vocês o seguinte, tem muita água para passar ainda, né? Pode ser que se nós tivermos aí um aumento do número de casos, o próprio governo estadual queira suspender novamente esse prazo, e como a gente viu aí, se o próprio Ministério Público ele entrar com uma medida aí para suspensão, isso tanto estadual quanto municipal, pode ser que nós não tenhamos aí o retorno para o dia 11, tá? Nós estamos trabalhando, pessoal, essa expectativa de no dia 11 nós retornarmos, tá? Então, nós até tivemos uma reunião ontem com os coordenadores, né? E a nossa previsão é retornar a partir do dia 11. Porém, como eu disse, né? A faculdade ela tem que obedecer a nossa legislação vigente. Então, vai depender de como nós vamos estar até o dia 11 aí, tá? Tudo indica que vai voltar. Então, hoje, a ideia nossa é essa. Se tiver essa medida aí do Ministério Público ou qualquer mudança de decreto, aí seria outra situação. Mas, por enquanto, a ideia é nós voltarmos, tá? Inclusive, a faculdade ela já até fez um planejamento da questão do plano de contingência com respeito à questão do transporte dos alunos, né, para o ônibus transportar menos alunos, né, para a questão de distanciamento, etc. Mas é aquela situação, né? Nós estamos dependendo aí de forças maiores aí. Não depende só da faculdade. A faculdade não pode abrir as portas e, entendeu? Porque ela pode acabar respondendo também. Então, por isso que a gente está respeitando toda essa questão de legislação. E vamos ver, vamos aguardar como é que vai funcionar. Por enquanto, a gente continua dessa forma, na expectativa do dia 11 nós retornarmos aí. Tá? Outra coisa, pessoal, que foi conversado, que é interessante passar para vocês, eu até vou gravar um áudio depois e vou mandar no grupo, porque eu sei que tem aluno que não assiste a aula aqui não. Mas assim, durante esse primeiro momento aí, né, o aluno ele vai ter a autonomia, isso como eu disse para vocês, foi o que foi falado ontem. Pode ser que mude, mas até então o aluno, se ele quiser optar por não ir para a faculdade e continuar nas aulas remotas, que são essas aqui,
por um determinado tempo que vai ser estabelecido para a questão de segurança, aquele aluno que está entre as pessoas de risco, né? Diabetes, pressão, idoso, né? Ou aquele aluno que tiver com medo mesmo de ir. Então, ele vai ter essa opção de continuar assistindo as aulas de forma remota, tá? Assistindo as aulas aí. Nós vamos, retornando, né, no dia 11, nós vamos estar gravando essas aulas e nós vamos estar postando elas. Então, o aluno que for para a faculdade, ele vai assistir a aula lá, presencial. E vai ter um dispositivo lá para gravar a aula, para aqueles que não puderem ir, né, ou não quiserem ir, possa estar assistindo pelo portal. Então, durante um período, que eu não sei quanto tempo vai ser, uma das ideias, né, para se tomar vai ser essa daí. Mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo. Rapaz, está cada vez menos aluno assistindo essas aulas, hein? Oh, meu Deus, será que estão assistindo no portal? Pessoal, vocês viram lá que no YouTube eu estou colocando as aulas também, né? Para quem quiser. Eu vi um aluno esses dias postou lá no grupo, né? Ó, o pessoal que quiser assistir as aulas também estão lá no YouTube. Eu coloco por lá também, porque eu sei que tem aluno que tem dificuldade para. Às vezes até o método do portal ali ele não consegue acessar, mas é claro que, como eu disse, o foco é o portal. Então, se vocês. Até mesmo porque esse portal está sendo registrado, tá, pessoal? A presença. Então, se o aluno está assistindo, quanto tempo que ele está ficando no portal, assistindo as aulas. Então, tudo isso vai sair um relatório aí para nós aí, tá? Lembra que eu falei que vai configurar a presença ou acesso lá no portal, né? Tá, mas professor, e o aluno que ele assiste a sua live e depois não assiste a do portal, ele ganha falta na sua aula? Então, aí o que eu estou fazendo? Ó, vocês estão vendo que aqui no canto aqui existe os alunos, né? Uhum. Então, o que eu faço? Eu venho e pego o nome de vocês aqui, tá? Por aqui. Uhum. Mas o adequado depois, vocês sempre dão uma olhadinha lá, pessoal. Entendeu? Porque daí, com certeza, vocês vão precisar desse reforço, rever. Então, o portal é uma forma de vocês poderem estar Mas revendo. quanto tempo é esse da presença? O senhor sabe mais ou menos? Não sei. Qual foi o último conteúdo que eu parei, por favor? Alguém se lembra, não? O senhor falou dos bicaudados, dos policaudados. Ah, tá. Sobre a classificação, né? Então, eu falei das classificação já quanto ao arranjo, não é isso? Quanto à forma, quanto à origem, quanto à inserção. Eu acho que foi até aqui que eu vim, salvo engano. Então, deixa eu pegar aqui. Pessoal, nós vamos começar aqui, tá? Então, galera aí que veio, muito obrigado aí por não deixar eu dar aula sozinho, tá? O objetivo, pessoal, dessas aulas aqui é para tentar, primeiro, ter um feedback de vocês, né? Se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. E segundo, é para que vocês possam, se vocês quiserem perguntar, né? E até para a gente ditar essa questão do ritmo. Porque a aula gravada, ela, como eu já disse, ela rende bastante. A gente fala muito, mas às vezes eu falo achando que vocês estão entendendo e no final tá muito rápido ou tá muito complexo, tá? Então, a última coisa que eu falei foi classificação quanto à inserção. Lembra que a origem, pessoal,
é a extremidade do músculo que está presa lá no segmento que não se desloca. E a inserção é aquela que se desloca. Então, nós temos aí, né? Nós temos aí, fazendo uma analogia, como a origem geralmente ela é proximal, ela geralmente está para cima, em cima, ela é superior, tá? E a inserção geralmente ela está para baixo, geralmente ela é, né, caudal ou, né, inferior. Então, essa analogia fez com que os anatomistas separassem, né, como se fosse o mais alto a cabeça, como se fosse o mais baixo a cauda, tá? Então, o termo de classificação de origem se dá através do número de cabeças, tá? Então, se o músculo possui 2 pontos de origem, né, ele possui 2 pontos de fixação, ou 2 cabeças, tá? Lembra que as cabeças aqui são utilizados o termo cípex, né? Então, bíceps, né? Bíceps refere-se a 2 cabeças, ou 2 pontos de fixação, tá ok? 2 pontos, né, fixo, tá? Lembra que a origem é aquela parte do músculo que não se mexe, tá? Então, refere-se a essa condição aí. Beleza? Boa noite, Maju. Seja bem-vindo aí, tá? Então, pessoal, nós também, além do número de cabeças, né, nós podemos classificar quanto à origem de inserções, tá? Lembrando que, pessoal, eu posso ter um músculo com um ponto só de origem? Posso e tenho, tá? Seria um uníceps, né? Mas, como eu falei para vocês, não é uma forma que facilita nós a estudar, tá? Então, os mais usuais são com 2 cabeças, que nós chamamos de bíceps, com 3 cabeças, que nós chamamos de tríceps, e com 4 cabeças, que nós chamamos de quadríceps, tá? Então, observem que, pessoal, esses músculos, tá, que vão formar esses nomes bíceps, por que ele tem esse nome bíceps? Porque aquele músculo tem 2 cabeças. Então, quando deu esse nome para esse músculo, quando foi dado esse nome, né, quando os anatomistas se juntaram e decidiram, né, dar nomes, né, a nomenclatura daquelas estruturas, eles consideraram o nome daquele músculo a quantidade de pontos fixos ou de origens que ele tem, tá? Por isso que ele é chamado de bíceps, tá ok? É o exemplo desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o bíceps braquial. Aí você fala, professor, por que ele é o bíceps braquial? Porque ele tem, ó, 1, 2 origens, tá? A origem é, em sua maioria, superior. Então, ela é a cabeça. Então, tem 2 cabeças aqui, ó. 1, 2. Então, quando eles deram o nome desse músculo, eles olharam aqui em cima e falaram, olha, ele tem 2 cabeças. Então, por que nós não chamamos ele de bíceps? Ah, bíceps, beleza, mas bíceps está onde? Porque existem outros músculos que possuem também 2 cabeças. Ah, esse aqui está no braço. Então, eles chamaram esse cara de bíceps braquial. Beleza? Quanto à inserção, como eu já disse também, aqui é considerado o número de pontos móveis, tá? Aqui eles olharam para os músculos, pessoal, e consideraram qual a quantidade de pontos móveis. Lembra que um ponto móvel é aquela extremidade que se mexe quando o músculo contrai. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse cara contraindo, e ao se contrair, esse cara se mexe essa parte inferior. E essa parte inferior, né, que é distal, a raiz, essa parte inferior se movimentou. Eles olharam e viram quantos pontos, né, móveis tem aqui. Então, ele tem 1, 2 porções, 2 partes. Esses 2 pontos móveis são 2 inserções. Como ela é inferior, ela está mais abaixo. Então, aqui foi feita a classificação quanto à cauda. Então, são 2 caudas, 2 inserções, 2 pontos móveis, tá? E o termo utilizado aqui, pessoal, né, fazendo a analogia, se em cima que está mais alto é a cabeça e o que está mais baixo é a cauda, ele tem 2 pontos móveis, 2 caudas. Então, ele é chamado de bicaudal ou
caudado, tá ok? Então, essa estrutura foi relacionada com base ao número de inserções. Então, o que eu queria que vocês abrissem a mente aqui, pessoal? Que se eu olhar o mesmo músculo, dependendo do que eu vou olhar, eu posso chamar ele de várias formas. Eu olhei para o músculo, estou olhando para a fibra, o sentido da fibra, então eu posso classificar ele quanto ao arranjo, né? Ele pode ser uma fibra paralela, uma fibra oblíqua ou uma fibra transversal. Não, eu estou olhando para o músculo e estou vendo qual é a forma que ele tem. Então, ele pode ser, né, fusiforme, peniforme, lequiforme, circular, não é isso? Ou esfinctérico. Então, beleza, mas não é isso que eu quero olhar para ele. Eu quero olhar quantas origens ele tem. Então, eu posso classificar ele quanto a origem. Então, ele tem duas origens, né, duas cabeças, é bíceps, é tríceps, é quadríceps. Não, eu não quero olhar isso, eu quero olhar o quanto de pontos móveis ele tem, quantas inserções. Ah, então ele pode ser o quê? Ele pode ser bicaudado, ele pode ser policaudado. O que é um músculo policaudado? É um músculo que tem várias caudas ou várias inserções. Então observe esse músculo aqui, pessoal. É o músculo flexor superficial e o músculo flexor profundo dos dedos. Olha, se você acompanhar aqui a parte inferior, que é a caudal, mais para baixo, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, né, pontos móveis. Então, 5 inserções, 5 caudas. Então, quando o músculo possui 3 ou mais pontos móveis, nós chamamos aí de policaudado ou policaudal, tá? Lembrando que, pessoal, o U aqui de cauda é de rabo, por isso que é com U. Se fosse com L, seria cauda de doce, tá? Então é com U e não com L, beleza? Vamos lá. Então, se o músculo possui 3 inserções, como que ele vai ser chamado? Policaudado. Se esse músculo possui 4 inserções, como que ele vai ser chamado? Policaudado. Se esse músculo possui 5 inserções, como que ele vai ser chamado? Policaudado. Mas não muda não? Não, porque de 3 ou mais, o termo utilizado é poli, vários, tá? Muitos, né? Muitas inserções, tá? E se ele possui 2, ele é chamado de bicaudado, ok? Se ele tem uma, seria unicaudado, tá? Só que, como nós temos bastante que tem um só, não seria uma forma de facilitar o estudo. Então, os termos mais usados vai ser bicaudado e policaudado. Sussa aí, galera. Vamos nessa. Continuando, pessoal. Continuando, nós vamos classificar os músculos quanto ao ventre. O aluno fala assim, puxa, o que é ventre? Eu vou voltar aqui que eu já falei sobre isso, tá, pessoal? Então, nós já classificamos, aí separamos o que é isso aí, ó. Quando eu falei aqui com vocês sobre os componentes anatômicos dos músculos esqueléticos, eu falei para vocês que, basicamente, eu posso dividir o músculo em duas partes. Essa parte do meio, que é chamado de parte média ou ventre muscular, e as extremidades, que são as pontas dos músculos, tá? Que nós temos uma superior e uma inferior, tá? Que pode ser chamado de tendão ou aponeurose, dependendo, né, da sua característica estrutural. Então, quando eu estou agora classificando quanto ao ventre muscular, o que eu vou considerar? Eu vou considerar esse cara aqui, ó, a parte média, que é aquela vermelha, né, carnosa, né, popularmente é chamado de carne, tá? Então, aqui nós estamos considerando, né, o ventre ou o número de ventre muscular, tá ok? Então, essa classificação que nós vamos olhar aqui, ó, nós vamos considerar quantos ventres musculares o músculo tem, quantas partes médias o músculo estriado esquelético tem, beleza? Vamos lá. Então, o músculo, pessoal, quando ele possui duas partes médias, ele é chamado de digástrico. Ok, pessoal? Digástrico.
Professor, por que não é bigástrico, tá? O termo di e bi, pessoal, dependendo da origem etimológica, tanto do latim quanto do grego, que é os mais usuais, eles referem-se a dois, tá? Nesse caso aqui, o termo usado é digástrico. Beleza? Então, quando ele tem dois ventres, nós chamamos de digástrico. Professor, se tem só um, seria unigástrico, tá? Mas aqui, ou monogástrico, né? Aqui nós vamos considerar por quê? Porque isso é uma forma de diferenciar. Então, quando o anatomista vai classificar olhando o número de ventres, quanto ele tem ventres diferentes dos outros, tá? Se a maioria tem um, vai facilitar uma pessoa que estuda anatomia achar? Não. Então, agora quando ele tem dois, aí sim, aí dá para diferenciar, porque não é todos que tem dois, tá? Entenderam, pessoal? Então, essa forma de classificação que se usa, né, quando você dá o nome do músculo, ó, esse músculo, o nome dele é digástrico. Mas, poxa, vai usar o nome do músculo como digástrico? Sim, por quê? Porque são poucos que possuem dois. Então, quando você entende que o músculo digástrico ele tem dois ventres, você olhou aqui e viu, não são todos que têm, tá? Então, se vocês observarem, pessoal, nós temos, né, alguns músculos aí que possuem dois ventres, tá ok? Então aqui, ó, por exemplo, ó, esse cara aqui, ele começa aqui, ó, vem aqui, aqui tem um ventre. Aí ele vem, passa num ligamento aqui e continua, ó. Então, esse músculo aqui, ele é chamado de gástrio. Por quê? Ele tem um e aqui outro, dois ventres, tá ok? Entre os dois ventres existe um tendão aqui também. Então, tem tendão aqui e tem tendão aqui. Tendão é a parte de fixação do ventre, tá? Então, esse músculo ele tem o nome de digástrico. Por quê? Porque ele possui dois ventres, tá? Embora esse desenho, pessoal, né? Aqui tem o estiloioide, né? Que é esse músculo aqui, ó. Parece que ele continua, mas não é ele que continua. O que continua é o digástrico, que é esse de baixo aqui, ó. Tá? Então, um ventre, dois ventres. Como que é o nome desse músculo? De dois ventres? Digástrico. Ok? Nesse caso, na nomenclatura anatômica, os anatomistas, eles preferiram, né, chamar esse músculo de digástrico. Então, ele tem esse nome, tá? Ele tem esse nome por quê? Porque eles acharam que para o estudioso, para a pessoa que está buscando o conhecimento, né, se ele souber essa classificação, ele vai ter uma facilidade para encontrar, tá? Esse músculo aqui, tá? Vamos lá. E se o músculo possui 3 ou mais ventres? Isso aqui segue a mesma lógica das inserções, tá? Né? Então, lá é policaudado. Aqui, como os ventres, é poligástrico. Aí o aluno vai falar assim, professor, mas o que tem a ver? Se você parar para pensar, pessoal, a questão etimológica, né, as terminologias, vocês vão ver o seguinte. A palavra gástrico vem de gastro. Aí a palavra gastro, né, em terminologia, ela significa estômago, tá? E a palavra diver refere-se a dois. Então seria dois estômago, tá? Da onde que vem esse entendimento? Esse entendimento é o mesmo que se deu, pessoal, para classificar quanto à inserção e quanto à origem. Lembra que quanto à origem eles pensaram o seguinte: a origem é a parte fixa, ela fica mais alta, né? Então ela fica aqui em cima, é o ponto fixo. E aqui nós vamos fazer uma analogia como se o músculo fosse alguma coisa, por exemplo, um macaco em pé, né? Um gorila, né? Então, o que está mais alto? A cabeça. E a inserção foi considerado o quê? O que está mais baixo, né? O que está mais baixo no gorila ali, né? A cauda. Tá? Então, caudado, a parte mais baixa, né? Cabeça, a parte mais alta. E o que está no meio, entre a cabeça e a cauda, pessoal? O que eles tentaram fazer uma analogia aqui, considerando uma estrutura corporal que estivesse no meio. E o que eles usaram aqui, pessoal? Eles usaram o termo estômago. Então, a cabeça está mais alta,
a cauda está mais baixo e no meio está o estômago. Então eles usaram o termo digástrico, por isso que tem essa nomenclatura aí, tá? Digástrico, tá? Perdão, gastro, né? Digástrico é que tem 2, tá? E aqui eu tô fazendo esse parênteses aí, pessoal, porque se você for seguir ao pé da letra a base etimológica de bíceps, né? Bicaudado, né? Digástrico, tudo isso tem origem etimológica, a origem da palavra. E o gastro vem do estômago, porque ele fica localizado no meio, entre a cabeça e a cauda. Essa foi feita a analogia para se considerar isso aí, tá ok? Quando um músculo possui 3 ou mais ventres, ele é chamado de poligástrico. Poli é a mesma lógica dos caudados ali, tá? Das inserções. Poli, vários, muitos, né? E gástrico vem de meio, não é isso? Que seria o ventre muscular. Então, o ventre muscular, ele está localizado no meio do músculo, pessoal. Essa é o pensamento que se tem, ó. Se aqui, ó, é um músculo, o que está no meio dele? O ventre. O que está em cima? A cabeça. O que está embaixo? A cauda. Então, o ventre seria o meio, a parte média. Que aqui foi feito um simbolismo, né, uma analogia de uma cabeça. Perdão, de um estômago. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo. Vocês escutaram que eu espirrei aí, não, né? Desculpa aí, se escutaram. Vamos lá, pessoal. Então, eu acho que isso foi bem explicado. Eu acho que vocês entenderam qual que é a linha aí, tá? De pensamento. O músculo poligástrico que eu estava mostrando aqui, pessoal, é aquele músculo, um exemplo aqui, ó, um tanquinho, né? Ó o abdômen cheio de ventre, ó. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4 ventre muscular. Então ele tem um ventre, né, um estômago, né, um meio, né, gástrico, 2, 3, poligástrico. Por quê? 3 ou mais ventres musculares, nós chamamos aí esse músculo de poligástrico. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Tranquilo, pessoal? Aqui eu queria abrir algumas questõezinhas aqui para a gente poder treinar, né? Então, pessoal, observem músculo com Vou pedir para vocês, pessoal, por enquanto, não responder nada aí. Assim, em voz, né? Mas já já nós vamos responder. Então, músculo com isso aqui, pessoal, seria uma forma de vocês treinarem, tá? Oh, caramba.
Aproveitar e deixar isso aqui, pessoal. Depois vocês podem dar um print na tela aí, para a gente poder exercitar. Porque se a gente não treinar, eu só falar e vocês ficar só me ouvindo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma repetição, né? Da minha voz, e a cabeça de vocês às vezes não assimila. Fazer só 10 aqui para a gente responder. Beleza aí, moçada? Estão me ouvindo aí? Vamos lá. Sim, sim. Vai aí, volta lá, professor, só para copiar 10. Aí. Obrigado. Nada. Vamos lá, Maísa, tá na escuta, Maísa? Tô. Então vamos lá, Maísa. Qual que é a primeira aí? Deixa só a Maísa ver se ela entendeu. Com 3 ventres, ele é um poligástrico. Isso, muito bom. Vamos lá, vamos ver quem mais tá nativa. Débora, tá me ouvindo, Débora? Débora? Débora, hello. Ô, Débora, e o músculo com duas origens? Como que ele é chamado? Peraí, só um minutinho. Tá, não sei. E aí, galera, quem sabe? Músculo com duas origens. Alguém se arrisca? É o bíceps. Isso, é o bíceps. Exato. Ô, Débora, quando o músculo possui duas origens, são os pontos mais altos. Então, aqui é a analogia à cabeça, o cípex, tá? Duas cabeças. Beleza? Maju, na escuta, Maju. Maju. Oi. Hello. Nada da Maju? Maju. Suzane, tá na escuta, Suzane? Suzane. Uhum. Suzane. A Maju tá sem retorno? Liga o microfone. Pode falar, gente. Fala no microfone aí. Então, o músculo... Tá a voz ruim, né? Qual que é a 3? O músculo com 4 inserções. Maju. Responde aí, Maju, no chat aí para nós ver. Vamos lá, 5 segundos. 4 segundos. Se eu apertar, apaga tudo. Pessoal, vamos lá. Então eu vou responder, que tá difícil o retorno, né? Então, seria 3. Músculo com 4 inserções. Qual que é? 4 inserções. Vou beber uma água aqui. Vamos lá. Pessoal, o músculo com 4 inserções, ele é chamado de quê?
Débora, o que é, Débora? Tá na escuta? Tá me ouvindo? Hello? Oi, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Minha voz tá chegando? Oi, oi. Testando o som. Oi. Tá. Então, pessoal, o músculo com 4 inserções, lembra que o que você tem que gravar aqui, pessoal? Primeira coisa, antes de responder, nós temos que entender, antes de gente responder, nós temos que pensar o seguinte: ventre, o que é ventre? Ventre é a parte média, aquela parte do meio, né? E o ventre aqui é usado, né? Estômago, lembra? Tá no meio, estômago. Então é alguma coisa gastro, né? A origem, né? A origem é aquela parte de cima, proximal. Então é a cabeça, é alguma coisa cípex. E a inserção? A inserção é alguma coisa baixo, né? A cauda, né? Está mais baixa a cauda. Então é só vocês fazerem essa analogia. Então o ventre é o que está no meio, é alguma coisa gasta, né? Então, músculo com 3 ventre, lembra que com 3 ou mais, nós chamamos de poligástrico. A 2, músculo com 2 origens. Origem, ela é superior, ela é a cabeça. Então, bíceps, né? Músculo com 4 inserções. Lembra que inserção é a cauda. Então, 4 inserções, policaudado ou policaudal, que é a mesma coisa. A 4, músculo com 2 caudas. Lembra que cauda é a parte mais baixa. Então, aqui já até ficou mais fácil, né? 2 caudas, né? Bicaudado, né? Músculo com a 5, com 4 cabeças, né? Que é a parte de cima, que é a mesma que a origem. Lembra que cabeça e origem é a mesma coisa, cauda e inserção é a mesma. Músculo com 4 cabeça, quadríceps, tá? 6, músculo com 3, né? 3 origens. Origem é a cabeça, então tríceps, né? Músculo com 2 ventres. Ventre lembra do estômago, gástrico, né? Então, 2 é chamado de digástrico. Beleza? 8. Músculo com 3. Ficou errado o meu, faltou o N, né? 3 inserções, tá? 3 inserções. 3 inserções, lembra que inserção é a cauda, né? Então, seria policaudado ou policaudal. Músculo com 2 origens, tá? A origem é a cabeça, então, músculo bíceps, tá? A 10, músculo com 4 ventres, tá? Então, lembra que ventre é o estômago, então aqui seria policaudado, tá? Pessoal, outra coisa, eu poderia aqui fazer uns exercícios, eu até fiz alguns no final aqui, ó. Não sei se eu mandei esse material, ó, mas eu fiz algumas questões aqui com imagem. Então, a gente tem que tentar identificar a estrutura aí, tá? Então, o que está sendo pedido aqui. Depois, se eu não mandei esse material para vocês, pode ficar tranquila e tranquilos aí, né? Que eu irei enviar. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós já fizemos exercícios aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Conseguiram entender? Claro que a gente precisa, depois vocês precisam rever, não é isso? Eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar gravar uma aula dessas a mais, né? Só de exercício, para a gente poder disponibilizar para vocês e respondo eles, né? Para vocês terem depois aí uma oportunidade de assistir a resolução, né? Porque às vezes eu mando as questões para vocês, vocês tentam responder e às vezes a gente não corrige, né? Então seria vou tentar fazer uma forma desse jeito aí. O pessoal tá me ouvindo? Dá um feedback aí para mim. Sim, dá para ouvir o senhor. Tá. Então vamos nessa. Então a classificação quanto à ação, pessoal. Classificação quanto à ação. Essa classificação quanto à ação,
ela... Aqui, pessoal, a primeira coisa nós temos que entender o que é uma ação, né? A ação muscular é qual que é o principal motivo, né? Qual que é o principal motivo que esse músculo está executando? Então, esse músculo está executando uma flexão, ele está executando, né, uma extensão, ele está executando uma adução, uma abdução, uma rotação, uma circundação, uma flexão palmar, flexão plantar, uma dorsiflexão, uma retroflexão. Então, aqui nós temos que considerar o que é, né, qual é o tipo de ação que esse músculo está executando. Assim, pessoal, eu olho para o músculo e vejo o que ele está fazendo, né? No pé da letra seria isso, tá? Por exemplo, esse senhor aqui na imagem, né? A gente já viu lá atrás, no sistema articular, os principais movimentos realizados pelo segmento corporal, realizado pelo corpo. Então, aqueles movimentos que nós vimos lá, eles estão remetidos para cá também, tá? Lembrando que segmentos são estruturas que participam. Então, quando eu tenho segmentos, eu tenho ali, né, não só o osso, não só a articulação, mas eu tenho também a musculatura tendo que contrair para poder movimentar o osso, e a articulação vai ficar prendendo as estruturas ali, limitando o movimento. Então, se eu for classificar o músculo quanto à ação, né, eu terei, pessoal, né, vários tipos de ações que ele pode executar. Então, professor, o que eu anoto aqui na minha folha? Você pode anotar que a ação muscular, né, ela pode ser uma ação de flexão, né, uma ação de extensão, uma ação de adução, uma ação de abdução, né, uma ação de rotação, né, uma ação de circundação, entre outros aí, tá? Então, pessoal, professor, repete aí, ó, muitas coisas, nós já vimos isso aqui, tá? Tá lá naquele conteúdo no sistema articular. Se você voltar, talvez aí no teu caderno aí, se você tem o hábito de anotar, você vai encontrar aí essas informações aí lá, tá? Mas eu já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez, tá? Então, a ação seria o movimento executado por aquele músculo. Lembra que, pessoal, o músculo ele é parte de de um processo. Então, o músculo é um segmento desse corpo. Então, o músculo, quando faz um movimento, ele possibilita, né, com que quando o músculo realiza uma contração, ele possibilita que esse movimento corporal exista. Então, esse movimento, essa ação pode ser, mais uma vez, né, de flexão, de extensão, de adução, de abdução, de rotação, né, de circundação, entre outros aí, tá? Então, eu quero voltar aqui no músculo aqui para poder... Acabei de mostrar aqui. Aqui. Então, observem aqui, pessoal, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o bíceps. Quando esse cara contrai, o que acontece aqui, pessoal? Quando esse cara contrai, isso é claro que depende do movimento que ele está executando. Mas nesse movimento comum aqui, o que está acontecendo? O bíceps está contraindo, eu tenho a origem que vai ficar parada e a inserção que vai se movimentar. Então, se a inserção que se movimenta, o que vai subir vai ser o antebraço. Então, o antebraço vai subir para cima. E que movimento que é esse? É flexão. Por que o antebraço vai subir? Porque esse cara, que é o bíceps braquial, está contraindo. Professor, depende só dele? Não. Tá? Mas nesse movimento de flexão, ele é um dos principais, né, o principal elemento desse movimento. Então, compreendam que esse músculo aqui, eu posso olhar para ele agora e classificar ele pela ação que ele está fazendo. E eu falo, cara, esse cara, ele é um músculo flexor. Se eu olhar aqui esse cara, que é o tríceps, esse cara, ele está executando um movimento, né, executando um movimento contrário ao bíceps. Então, ele está
segurando o antebraço. Quando esse aqui você contrai, o antebraço sobe. Então é uma flexão. Só que quando você joga o antebraço para baixo, o que vai acontecer, pessoal? Quem que vai contrair? Né? Vai relaxar o bíceps, só que o tríceps vai ocorrer a contração. Isso os dois de forma sincronizada, tá? Então, o tríceps, ele é um músculo, né? Se eu for classificar ele quanto à ação que ele está executando, como músculo extensor, tá? Músculo extensor. Porque ele está permitindo um movimento, né? Uma ação de extensão, tá? Esse negócio, pessoal, de ação, eu saliento para vocês novamente que isso é muito complexo, tá? Isso é uma informação que envolve várias coisas, tá? A ação muscular, ela envolve vários fatores, várias estruturas trabalhando em conjunto, tá? Tem que vir para que o músculo contraia, tem que vir um sinal elétrico lá do cérebro, vai passar por cerebelo, vai vir por nervo motor, vai chegar naquele músculo, vai se ramificar lá naquelas fibras, né, axônicas, motoras, vai chegar lá na fibra muscular e vai estimular aquele grupo de músculo a se contrair, né? Os sarcômeros deles vão se encurtar, então nós vamos ter uma contração. Como eu disse, pessoal, é um trabalho em conjunto, várias coisas têm que acontecer. Quando o músculo contrai, as articulações têm que se prender nesse músculo, tem que ter o deslizamento lá da articulação, o osso ele vai ser movimentado, junto, trazendo pele, trazendo músculos ali, tudo que tiver naquela região. Então, é uma ação em conjunta, tá, pessoal? Por isso que nós usamos o termo aí, coordenação motora. Então, a coordenação motora é o trabalho em conjunto dessas estruturas. Se vocês olharem, por exemplo, essa imagem aí, ó, na tela, na parte inferior, vocês vão ver, ó, que a professora deve ter pedido para os alunos imitar, né? E aí você pode ver que tem uns que vai para um lado, uns que vai para o outro. Então, essa coordenação motora, pessoal, que ela pode ser tanto automática quanto semi-automática, a gente pode fazer coisas às vezes sem querer, né? Se você chega e dá um grito na pessoa, talvez ela vai pular, né? Talvez ela vai te dar um soco, talvez a pessoa vai gritar. Então, e tem a coordenação semi-automática, aquela que nós controlamos ali, participamos do processo, tá? E ela é treinável, tá, pessoal? Se você pegar por exemplo, uma bola, colocar ela na sua frente e dar um chute nessa bola, talvez você não vá acertar o gol. Mas se você pegar e jogar bastante bola e chutar muitas vezes, você vai equalizar, você vai coordenar a sua musculatura, a sua memória, né, muscular, esse conjunto de, como que eu vou falar, articulações que vão se prender, neurônios que vão trazer impulso elétrico. Então, nós vamos ter um treinamento dessas ações. Então, mais uma vez, a coordenação motora é esse trabalho em conjunto, tá? E ele pode ser treinável, como eu disse para vocês. O cara pode ficar bom jogando bola. O cara pode ficar bom atirando, né? Sendo bom de mira, né? Isso é uma coordenação motora, tá? Tanto é que se você considerar uma criança, um bebezinho, o bebezinho ele fica um ano, ou alguns até mais. Eu sei que existem exceções, crianças, né, os bebês aí que andam mais rápido. Mas essa coordenação, às vezes demora 1 ano, 2 anos, a criança ela vai aprendendo a engatinhar, depois aprende a andar, e depois aprende a correr, e por aí vai. Isso é uma coordenação motora, tá? Então, essa coordenação motora, esse conjunto de ações, o nosso corpo faz, né, através do sistema nervoso, e o músculo ele entra nessa classificação aqui, por quê? Porque ele vai participar de determinadas ações. Então, quais são as ações que o músculo pode executar? Várias, como eu disse para vocês pela 4ª vez, né? Movimentos de flexão, de extensão, de adução, de abdução, de rotação, de circundação, entre outros, tá bom? Eu acho que ficou claro esse tópico aqui, né?
Então, a classificação funcional dos músculos, pessoal. Então, os músculos também podem ser classificados quanto à sua função, tá ok, pessoal? Então, o músculo pode ser classificado também quanto à função que ele está executando. Assim, nós observamos, pessoal, existem, ao realizar uma contração, ele pode envolver 3 tipos de funções musculares, tá? Que podem ser, né, função agonista, função antagonista e função sinergista. Beleza? Agonista, antagonistas e sinergistas, tá? Agonistas, antagonistas e sinergistas. Professor, eu não entendi nada aí. Vamos lá, vamos explicar aí para que vocês entendam. Então, o que é uma função agonista? Tá? O agonista, pessoal, é aquele cara... Lembra quando a pessoa está ali te agoniando, né? A pessoa está ali, vamos, vai, vamos. A pessoa me agoniou tanto que eu fui, né? Então, o agonista, pessoal, é aquele principal, tá? Ele é o principal agente do movimento. Ele é o principal, né, músculo que executa ali naquele movimento ali. Ah, o movimento é de flexão. Beleza, flexão, o que vai acontecer aqui, ó? Nessa flexão, nós temos aí uma aproximação do antebraço e da mão perto do ombro. Então, eu fiz isso aqui, esse movimento aí, eu tive uma flexão. E aqui eu tive uma extensão. Eu me distanciei o antebraço e a mão, né, dessa porção próximo ao ombro aqui. Então, me aproximei, flexão. Me distanciei, extensão. Ah, professor, mas nós não estamos falando aqui de ação. Não, mas eu quero que vocês entendam que para acontecer uma flexão, eu preciso de um cara principal para que se contraia. Então, aqui nós estamos classificando o músculo considerando qual que é o principal agente, né, do movimento. Qual que é o principal elemento dessa contração, tá? Então, nesse caso aqui, o principal elemento, né, nessa contração aqui vai ser o músculo bíceps. Quando eu tenho uma flexão, o principal cara que vai proporcionar essa flexão vai ser o bíceps. Por quê? Porque é ele que vai fazer a maior força para que uma flexão ocorra. Então, o bíceps braquial, que é esse cara aqui, ele é o principal agente, né, nesse movimento. Ele é o principal agente envolvido aqui nesse movimento. Tá ok? Quando ocorre uma extensão, o antebraço com a mão ele desce, como nós temos nesse movimento aqui. Quem que vai precisar contrair? Quem vai precisar contrair vai ser o tríceps. E nesse caso aqui, o tríceps, ele é o elemento principal do movimento. Então, nesse caso, o tríceps, pessoal, quando o tríceps está contraindo, o que ele vai fazer? Observe que ele contrai, né? Quando ele contrai, o que vai acontecer? A inserção, a parte móvel, vai puxar. E quando ele puxar, ele vai pegar nessa porção aqui óssea, né, no olécrino aqui, e vai trazer ela para baixo. Né? E claro que a própria gravidade vai ajudar. Então, nós vamos ter uma contração do tríceps que vai possibilitar a extensão. Então, nesse exemplo 2, o tríceps é o elemento principal do movimento. Ele é o principal cara que vai atuar. Então, esse cara aqui, nesse movimento de extensão, ele é o músculo agonista, porque ele é o principal elemento de execução desse movimento aqui. Nesse movimento 1, de uma flexão do antebraço, nós temos que o principal elemento de execução do movimento é o bíceps braquial. Então, o bíceps braquial, nesse exemplo 1, ele é o músculo agonista. Então, eu estou considerando a função que ele está executando. Qual a função que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma função de flexão. E aqui, qual que é a função que ele está executando? Né?
a função de uma extensão. Então, funcionalmente, esse cara é o agonista, funcionalmente, na flexão, né? E na extensão, esse cara, que é o tríceps braquial, é o antagonista. Perdão, desculpa. O tríceps braquial é o agonista também, tá? Então, o bíceps braquial na flexão, ele é o agonista, porque ele é o principal agente para que ocorra a flexão. O tríceps braquial, nesse movimento de extensão, ele é o cara que mais contrai, então ele é o elemento principal, ele é o agonista. Beleza? Conseguiram entender o que é o agonista, pessoal? Eu falo, rodeio, né? Alguém por aí me escutando ainda? Ele é o principal músculo de um movimento, como por exemplo o bíceps e daí o tríceps na hora da flexão. Braço. Isso, o tríceps na extensão, né? E o bíceps na flexão. Então, pessoal, ó, se eu tenho esse movimento de flexionar, o que é o flexionar? É trazer o antebraço e a mão para cima. Eu não estou trazendo para cima ele aqui? Imagina que o braço está aqui e ele vai vir para cá. Então, eu vou trazer o antebraço para cá. Quando eu trago, pessoal, o antebraço... Cadê o... Aqui antigamente aparecia um trem aqui para mim riscar, mas não apareceu, filho da mãe. Opa, apareceu. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer... O que eu vou fazer aqui? Caneta. Eu vou trazer o antebraço para cá, ó. Então, esse movimento de flexão, que é o movimento 1 aqui, ó, esse cara aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o antebraço para cima. Para mim trazer o antebraço, lembrando que o antebraço, pessoal, é esse cara aqui, ó. Né? Vai estar o antebraço e a mão. Para mim fazer esse movimento, alguém vai ter que trabalhar mais. Vai ser o agente principal. Quem que vai ser o agente principal desse movimento? Esse cara aqui, ó. O bíceps. É ele que vai ser o principal cara nessa contração. O bíceps, ele vai ser o agente principal. Então, nesse caso, o bíceps, ele é o quê? Ele é o agonista. No caso 2, que é esse aqui, ó, tá? No caso 2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que trazer o antebraço para baixo. Então, aqui, no caso 2, é isso aqui, ó. O antebraço que estava aqui em cima, né? Ele vai ter que vir para baixo. Para que o antebraço venha para baixo, pessoal, não é só relaxar o bíceps. Alguém tem que contrair. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, que é o tríceps, ele vai contrair e quando ele contrair, ele vai puxar, né, o antebraço para baixo. Então, nesse caso de extensão, o principal agente do movimento vai ser o tríceps, tá? Ele vai executar o movimento de contração. Então, como no exemplo 2, que é uma extensão, o principal agente do movimento é o tríceps. Então, o tríceps, nesse caso, é o agonista. Então, o que eu falei aqui, pessoal? Eu falei aqui somente, né? Falei aqui somente... Ô, caçamba. Falei aqui somente de agonista. Então, acho que vocês entenderam a parada aí. Eu queria ver como é que eu faço para me apagar. Borracha. Beleza? Compreenderam aí, então? Sim ou não? Eu acho que compreenderam. Ou não? Vamos lá. E o que é o músculo antagonista, pessoal? Se nós temos um agonista, nós também temos o antagonista. O agonista nós já vimos que é o agente principal do movimento. E o antagonista? O antagonista, pessoal, ele é o músculo que se opõe ao trabalho do agente principal, tá? Então, se o agente principal do movimento, nesse caso 1 aqui, é o bíceps, quem que faz a função contrária dele? Quem faz a função contrária do bíceps é o antagonista dele, nesse caso, o tríceps. No movimento de flexão, pessoal, o antebraço tem que vir para cima, beleza?
como ele tem que vir para cima, quem que vai ser o agente principal que vai ter que puxar? O bíceps. Só que tem alguém que está fazendo a função contrária? Sim, o tríceps. Então, o tríceps, nesse caso, ele é o antagonista e o bíceps, ele é o agonista, tá? Porque o bíceps está realizando a contração e o antagonista, ele está deixando, ele está tendo que se relaxar para que o bíceps contraia, tá? Então, nesse caso, para que o bíceps possa contrair, o tríceps tem que relaxar. Então, ele está fazendo o quê? A função contrária. O bíceps contrai, o tríceps relaxa. Nesse caso 2 aqui, que nós vimos, aqui, nós temos o quê? O contrário. O tríceps, ele está tendo que contrair, viu que ele ficou maior, ó? Então, ele está sendo o agonista, o agente principal, e o bíceps, ele está fazendo o papel contrário, ele está tendo que relaxar para que o tríceps possa contrair. Então, nesse exemplo, o tríceps é o agonista e o bíceps é o antagonista. É o antagonista aí da parada aí, tá? Então, nós temos uma contraposição. Quando um está contraindo, nesse caso aqui, que é o bíceps, o tríceps está relaxando. Então, quem está contraindo é o agente principal, é o agonista. E quem está relaxando é o que está fazendo o contrário. Então, ele está se opondo, tá, ao trabalho desse agente principal. Nesse caso, o tríceps é o antagonista. Nesse exemplo 2, nós temos o tríceps contraindo, está fazendo na extensão, né? O principal elemento, né, o principal movimento é o tríceps que está contraindo para poder puxar o antebraço. Então, ele é um agonista. Agora, se ele está contraindo, ele é agonista, quem que está relaxando? Quem que está permitindo? Quem que está se opondo? É o bíceps. Então, nesse exemplo, o bíceps ele é o elemento que se opõe ao agente principal. O agente principal está contraindo e o bíceps está fazendo o quê? Ele está relaxando. Então, se ele está relaxando, nesse caso ele está se opondo ao principal, né? Então, ele é o antagonista, tá? Então, o agonista e o antagonista são músculos que fazem oposições, tá? O agonista é o agente principal do movimento e o antagonista, ele é o músculo que se opõe ao trabalho desse agente principal, tá? No movimento. Beleza? Pessoal, para pensar. Depois, se vocês tiverem tempo, pesquisem o que é tetania. Tetania, tá? Então, imaginem o que aconteceria, pessoal, se o bíceps e o tríceps contraíssem ao mesmo tempo. Se tivesse uma falha da nossa coordenação motora, como, por exemplo, pode acontecer na tetania. E esse músculo contrai ao mesmo tempo que esse. O que vai acontecer? O mais grande vai puxar. Pode dar lesão no outro? Pode, tá? Mas o corpo trabalha dessa forma? Não. Ele trabalha de forma coordenada, que é o que eu disse para vocês, a nossa coordenação motora. Tá ok? A nossa coordenação motora aí. Eu acho que deu para compreender o que é um músculo agonista e o que é um músculo antagonista. Sim ou não, pessoal? Sim, sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá. Então vamos nessa, pessoal. Continuando aí. Para finalizar, eu vou falar sobre o músculo sinergista, tá? Então, o que é um músculo sinergista? Anotem aí, né, definições aí, né? Já sabemos o que é o agonista. O que é o sinergista? Sinergista, pessoal, são os músculos que impedem ou eliminam, né, movimentos indesejáveis, tá? Esse impedir, pessoal, é o mesmo que limitar, tá? Então, ele impede, ele limita, né, movimentos indesejáveis, tá? Basicamente, pessoal, nós chamamos esses músculos de estabilizadores ou equilibradores, tá? Então, o músculo sinergista é aquele músculo que vai impedir, que vai limitar, que vai eliminar
aqueles movimentos indesejáveis, né? Esses músculos são chamados de estabilizadores, equilibradores, tá? Então, pela terceira vez, os músculos sinergistas são aqueles músculos que vão impedir, que vão limitar, que vão eliminar movimentos indesejáveis, né? Aquele movimento que eu não quero, né? Nós podemos chamá-los de músculos equilibradores, né? Ok? Estabilizadores, que é a mesma coisa, tá? Então, observe o seguinte, pessoal. Aqui, se você for pegar, imagina que você vem aqui, imagina que aqui, ó, tem um copo de água, tá? Imagina que tem um copo de água aqui. Então, tá o copo aqui, ó. Imagina que esse cara quer beber água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma flexão. Ele vai fazer isso aqui, ele vai trazer o copo, né? Vai trazer o copo para poder beber a água aí. Que lindo meu desenho, né? Então, ele está trazendo o copo e vai beber a água ali. O que acontece, pessoal? Se a gente for considerar aqui a ação, né? Eu estou fazendo, a minha função é pegar o copo da mesa e trazer até a boca e ingerir a água. Então, a função está sendo executada aqui. Porém, ó, eu estou tendo o agonista aqui, o antagonista. Aqui na mão eu vou ter também o agonista e o antagonista para poder segurar o copo, né? Então eu vou ter um conjunto de músculos trabalhando de forma coordenada. Não é só fazer isso aqui no braço. Tem todo um conjunto de músculos também executando essas funções. E aqui no ombro, pessoal, não é diferente. Eu vou ter um monte de músculos aqui, ó, que vão estar trabalhando para permitir esse contrapeso aqui, né? Aqui eu estou dando o exemplo do copo, podia ser outra coisa. Então, aumenta o peso de um lado, a gente estabiliza do outro. Eu não sei se vocês já pegaram um balde, né, cheio de água, talvez um balde pesado, e quando você vai andar, você tem que jogar o corpo para o outro lado para poder compensar. Então, você está estabilizando, você está equilibrando. Então, o que são os músculos sinergistas? São todos esses músculos que vão estar participando de forma indireta, né? Ele não está diretamente segurando o copo, né? Igual está aqui a mão, né? Ok? Igual está o antebraço e o braço puxando. Então, ele não está diretamente aqui. Ele não está diretamente aqui, mas ele está aqui, ó. Ele está estabilizando o ombro, ele está aqui nas pernas. Imagina que as pernas do cara tá aqui, ó. Ele está estabilizando a perna para a pessoa poder não cair, né? Ele está estabilizando a coluna para a pessoa manter ereta. Então virou uma bosta meu desenho aqui, mas eu acho que vocês conseguiram compreender que o músculo estabilizador, pessoal, que são os sinergistas, eles são músculos que vão estar indiretamente atuando nesse movimento. Não vai estar diretamente, mas indiretamente ele vai estar. E o que ele vai estar fazendo indiretamente? Ele vai estar segurando o ombro aqui para dar o contrapeso, ele vai estar estabilizando o pescoço aqui para você poder pegar e receber o copo de água na boca, estabilizando a coluna, as pernas. Então, todos esses músculos que estão atuando indiretamente, eles são chamados de músculo sinergista. Ah, professor, o músculo do toba aqui, do cara, tá atuando? Não, você vai contrair o ânus aqui para poder segurar um copo de água? Não. Então ele é um músculo sinergista? Não. Tá? Desculpa até o exemplo, bobo, mas, poxa, o músculo sinergista é aquele que vai estar participando. Ele vai estar participando só que indiretamente. Ele vai estar, né, promovendo uma estabilização, um equilíbrio, né? De forma indireta. Então ele está participando do movimento de forma indireta, ele está impedindo um movimento indesejado, ele está impedindo um desequilíbrio, por exemplo, como se eu caísse, né? Então, são músculos sinergistas, tá? Não sei se vocês já viram um exemplo, deixa eu ver se eu pego a internet aqui. Ó, se vocês pegarem aqui, ó, estão vendo aí, galera? Vou pegar um exemplo aqui. Chutando uma bola pesada. É um vídeo mais curto.
Então observem aqui, pessoal. Colocaram uma bola pesada. O seu gol é lá, você chutou o gol. O gol é pra cá. Ué, mal maluco lá. Vai, irmão, vai. Pediram pro cara chutar a bola. Bem bolado. Por que o cara caiu, pessoal? Porque o cara, o corpo dele coordenou na hora de chutar a bola. Ele avisou pra você, ó, a bola é pesada, vai devagar, o cara. Vamos rir. Deixa eu aumentar a velocidade aqui pra não matar tempo com o vídeo. Vai de novo. Eu chuto assim, porque você não vai chutar, não? Aí, então, ó. Olha, Toninho, se liga, eu vou pegar. Dá uma olhada, olha o tamanho do palito. Não aguenta, não aguenta de falar, tá chateado. Mãozinha, pega agora. Uma brincadeira, mas não, eu vou gastar o palito. O cara lá, pega o Daniel, mãozinha. Mais um, pessoal. Na próxima, vai. Tá, para resumir, o que eu queria mostrar com esse vídeo aqui para vocês? Eu queria mostrar exatamente essa questão dos músculos estabilizadores. Vocês perceberam que como o cara, a memória dele calculou mais ou menos o peso da bola e ele colocou vários músculos agonistas e antagonistas ali para poder contrair, para ele se locomover. E quando ele foi chutar a bola, esses músculos estabilizadores também estavam preparados para um determinado peso. Só que quando ele somou, né, essa resistência, né, ele foi com uma determinada força e a resistência foi muito maior. Então o que aconteceu? Os músculos sinergistas não estavam preparados para poder estabilizar, para equilibrar. Então o que aconteceu ali? Ele foi para o chão, né? Então foi uma situação para que vocês entendam na prática que esses músculos eles são, né, sim, importantes. Se fosse uma bola normal, como a memória dele está acostumado, ele não teria caído. Se esse cara fosse dar de novo um chute na bola, com certeza ele ia mensurar uma determinada força no membro que seria superior à resistência que aquela bola executou. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Oi? Eu não. Beleza, então. Pessoal, então agora nós vamos partir para isso aqui, ó. Os principais músculos do corpo, tá? Então, basicamente é nomes, tá? Nomes de músculo. Então, eu vou falando aqui para vocês, vocês vão anotando, tá? Lembrando, pessoal, que se ficar algum músculo para trás aí, vocês podem assistir a aula de novo lá e pegar, tá? E outra coisa, o foco meu aqui não é que vocês gravem o nome de todos os músculos, tá? Os que for principais eu vou falar para vocês aqui. Ó, esse aqui, né? Marca um asterisco nele aí, tá? Ou esse músculo aqui não precisa. Então eu vou dar ênfase aqui para vocês. Então eu queria que vocês separassem aí nos músculos em 4 partes, tá? Nós vamos dividir, tá? É claro que vai ter músculo aqui que vai estar ocupando mais de um lugar, tá? Então se eu falo, por exemplo, músculo do pescoço, né? Cabeça e pescoço. Tem músculo aqui que vai no tórax, então ele está no tórax também. Então, existem essas peculiaridades, tá? Então, nós vamos separar em 4 tipos de músculo, tá? Músculo da cabeça e pescoço, músculos do tronco, tá? E músculos dos membros superiores e dos membros inferiores, tá? Eu passei uma atividade para vocês, né? E não sei se vocês viram no final, eu pedi para vocês citarem, né? Ó, cite 10 músculos da cabeça e pescoço, cite 10 músculos do tronco, cite 10 músculos, né, dos membros superiores, cite 10 músculos dos membros inferiores. Então, essa classificação aqui, pessoal, é a mais usual. Então, separando o músculo da cabeça, pescoço, músculos do tronco, músculos dos membros superiores e músculos dos membros inferiores, tá? Essa é a forma mais usual aí de classificação dos músculos, tá? Então, basicamente, aqui nós vamos falar alguns nomes, tá? Para que vocês possam anotar. Então, esse cara aqui é um músculo chamado occipito frontal, tá? Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de falar antes disso, que os músculos, pessoal, ele tem tanto músculo superficial, que nesse músculo é superficial. Se você pegar aí uma
sei lá, um estilete, a camada da pele aqui ultrapassou, já chegou nele. Então é um músculo superficial. Mas existem músculos profundos, tá? Então se vocês pegar esse esqueleto, esse programinha aqui, ó, né, existem, ó, músculos mais profundos e existem músculos ainda mais profundos. Então, por exemplo, pessoal, os músculos do ouvido, né? Bigorna, perdão, os músculos Eustáquio, por exemplo, do ouvido. Ele é um músculo profundo, né? O multífido, profundo. Então, meu objetivo aqui também não é que vocês se prendam assim, eu quero saber qual que é superficial e qual que é profundo, tá? Não é o foco, tá? Mas para que vocês saibam que... Professor, Oi. esse aplicativo ele é pago ou dá pra gente baixar ele para estudar? Então, vocês podem colocar aí no como é que chama aí? No Play Store, no Apple Store aí, né? Vocês vão ter, coloca aí anatomia, vocês vão ver um monte de programinha que tem ossos e músculos. Esse do computador? Esse aqui é pago. Tá? Esse programa aqui eu uso ele já tem uns 8 anos, tá? Eu acho que ele custa R$100, 150, eu não me lembro, tá? Então, pessoal, observem que o objetivo, como eu disse aqui, é dar nomes. Então, não se prendam, tá, pessoal? Se é superficial, se é profundo, não, tá? E como eu disse para vocês, aonde que ele tá? Cabeça e pescoço. Mas tem músculo que também tá no tronco. O mesmo músculo, ele desce e pega no tronco. Beleza. Mas existem, como eu disse para vocês, essas peculiaridades. Então, anotem aí. Músculo occipitofrontal, tá? Occipitofrontal. Onde que ele tá, professor? Tá aqui, ó, na região do crânio. Beleza? Tirei ele aqui, ó. Esse músculo aqui, temporal. Então tem dos dois lados, tá, pessoal? Precisa anotar se é um músculo, é dois? Não, é só o nome aí. Então, músculo temporal. Beleza? Aqui os auriculares, tá? O auricular, pessoal, ele tem 3 tipos aí de cada lado, tá? Tem o auricular superior, o posterior e o anterior. Professor, eu não anotei, né? Tenta ir rapidinho aí, que aqui é só nome, tá, pessoal? Então, auricular. São 3 tipos, né, de auricular: superior, anterior e posterior, tá? Beleza? O que está para cima superior, o que está para frente anterior e o que está para trás é posterior. Então, nós tiramos aqui o occipito frontal. O occipito frontal, o nome já fala, occipito, ele vem lá da região occipital até a região frontal, tá? O músculo temporal, que vem na região óssea, né, temporal, do osso temporal. E aqui os auriculares, superior, anterior e posterior. São os que eu tirei aqui, tá? O que eu estou falando aqui? Os primeiros músculos da cabeça e do pescoço, tá? É esse que nós estamos falando aqui. Depois nós vamos para o do tronco, depois membro superior e depois membro inferior, tá? Então aqui, pessoal, na região, né, nós temos aqui, ó, ao redor dos olhos, orbicular do olho, né? Tem do lado direito e esquerdo, tá? Então, orbicular do olho, orbicular do olho, tá? Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, depois vocês pesquisam aí na internet, músculos da cabeça e pescoço, aí vocês vão achar o próprio aplicativo aqui da Biosfera, que tem esse que eu uso aqui, tá? É Biosfera com o Sfera é com PH, Biosfera, PHERA. Se você colocar lá, vai ter os nomes deles. Então, vocês podem pegar lá e depois só ir riscando, né? Dando um Vzinho. Esse aqui o professor comentou, esse o professor comentou, né? Para que vocês, talvez, não precisem se preocupar. Porque a questão de nomes, tá, pessoal? De nomenclatura, é muito nome que você nunca ouviu. Então, orbicular do olho. Orbicular, por quê? Pela questão... Lembra que a forma que ele tem, ele faz um círculo do olho, porque ele está no olho, então tudo tem um significado. Então, só que é um nome diferente, talvez você tenha dificuldade para gravar. Então, ao redor do olho, orbicular do olho. Ao redor da boca, orbicular da boca, tá? Ok? E às vezes eu me lembro que na hora de anotar, às vezes o aluno fica preocupado. Então ele quer escrever músculo em tudo. Músculo orbicular da boca. Aí vem no olho. Músculo. Poxa, não precisa escrever músculo. De novo, a gente sabe que a gente está estudando só músculo, tá? Então, superior. Não precisa escrever superior. Põe o sup, só abreviadinho.
né, né, inferior. Então isso facilita a questão do tempo, tá? Então aqui em cima, ó, nós temos o prócero, beleza? Prócero, que é esse músculo que fica aqui na parte superior, aqui entre a testa aqui, né? Nós temos aqui os corrugador, né? Corrugador, tanto do lado direito quanto esquerdo. O corrugador é aquele que vai quando você está fazendo a cara de bravo ali, ele está contraindo o supercílio ali, tá? Então, corrugador é o mesmo que levantador, tá, pessoal? Corrugador do supercílio. Beleza? Aqui, pessoal, o músculo, né, abaixador do supercílio. Se tem o corrugador, que é o levantador, também tem o abaixador, tá? Então, no seu caderno aí, se você quiser anotar, coloca isso, né? Músculo levantador ou corrugador do supercílio. Aí embaixo você põe só as duas setinhas. Músculo abaixador, põe as duas setinhas que é do supercílio, tá? Aqui, pessoal, em cima do nariz, né? Região do osso nasal, músculo nasal. Aqui, pessoal, ele vai levantar, né? Olha o que ele vai levantar. Aqui tá, se eu colocar a pele aqui, ele vai levantar o lábio superior, tá? Então, levantador do lábio superior, e ele pega aqui do ladinho, ó, ele pega a asa do nariz. Então, levantador do lábio superior e da asa do nariz, ou asa nasal. Tem também dos dois lados aí. Beleza? Aqui, pessoal, sobre os lábios, né? Nós temos aí, lembra que a gente viu que tem o levantador do lábio superior e a asa do nariz, e tem um outro músculo, o levantador superior, o levantador da asa do nariz e do lábio superior, ele pega mais aqui no meio, tá, pessoal? Esse levantador do lábio superior, ele pega mais lateralmente. Então tem dos dois lados também. Levantador, que eu já tirei, né? Da asa do nariz, a asa nasal, e do lábio superior, que ele pega aqui no meio, e do lado dele tem o levantador do lábio superior, tá? Isso dos dois lados. Por isso que quando a gente vai contar, tem mais de 650 músculos aí, tá, pessoal? Ó, o septo nasal. Esse músculo aqui, ele vai, ó, abaixar o septo nasal, que tá aqui, ó, né? Então ele abaixa o septo nasal. Abaixador do septo nasal. Ô, caçamba. Ok? Vamos lá, tô acabando a aula de hoje, pessoal. Aqui, pessoal, levantador do ângulo da boca. O levantador do ângulo da boca, pessoal, ele vai dar aquela característica do bocão. Quando você abre aquele bocão, a mãe fala assim, abre a boca, né? Né? O médico, o odontólogo, o dentista fala, abre a boca aí. Você faz aquele bocão. Esse músculo levantador do ângulo da boca que vai ter essa função aí, tá? Aqui nós vamos ter dois zigomáticos, tá? Que vai prender no osso zigomático, que é o zigomático maior e o zigomático menor, tá? O menor fica mais no meio e o maior fica lateralmente. Isso também dos dois lados, zigomático maior e zigomático menor. Aqui, pessoal, nós vamos ter, né, esse músculo aqui, ó, ele vai participar também do abaixamento, né, da asa nasal, tá? Ficou sem nome, mas é o abaixador da asa nasal também, tá? Os pterigóides são mais profundos, não vamos dar ênfase neles não, tá? Lembra que eu falei que eu vou dar ênfase nos mais importantes. O pterigóide ele vai pegar lá no osso esfenoide, tá? Então tem o pterigóide lateral, né, e também o medial aqui, tá? São músculos profundos aí que não vamos focar. Esse aqui é importante na alimentação, na mastigação, que é o músculo masseter, dos dois lados, tá? Músculo masseter. Eu queria só finalizar a face aqui para mim terminar a aula. Eu sei que meu tempo já foi, né? O músculo risório, pessoal, é o que faz a gente rir aí, né? Ele abre a boca de lado assim, ó, né? Risório, não é risólio salgado, é risório, né? São dois também aí, de cada lado. O bucinador é aquele da bochechão, né? Fazer o bochechão. Bucinador. Aí tem, pessoal, o músculo mentual aqui no meio, ó. Aí tem os abaixador também,
do ângulo da boca e o abaixador do lábio, tá? O tempo aqui é curto, fazer o quê? Tá? Então, na próxima aula eu vou retomar aqui nessa mímica facial, esses músculos aqui, tá bom? Pessoal, eu sei que o tempo é curto, já estourou minha aula aí, tá? Muito obrigado por vocês me ouvirem, tá? Por me assistirem, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Grande abraço aí e até a próxima aí, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite.